Boa noite. Nós vamos hoje falar sobre a apostila 5 e a nossa apostila 5 ainda dá continuidade ao assunto das letras de câmbio e vale lembrá-los de que esse assunto, como já repeti outras vezes, essas normas de letra de câmbio, elas também são válidas para outros títulos. Por isso que talvez a gente demore tanto assim falando sobre letras de câmbio. Lembrando que a doutrina, que é o primeiro assunto da apostila 1, a doutrina fala sobre a questão da emissão e da criação da letra. A legislação, nem a Lei 2044 e nem o Decreto 57663 faz qualquer referência à questão de diferenciar criação e emissão. Mas a doutrina faz. E a doutrina diz que criar uma letra é você confeccioná-la e emiti-la é você colocar em circulação. Talvez a doutrina não tenha dado grande importância, à legislação não tenha dado grande importância em separar o que criação do que é emissão, porque se você criar um título, ou seja, se você confeccionar um título, mas você não emiti-lo, ou seja, se você não colocar esse título em circulação, não haverá qualquer tipo de reflexo jurídico para as partes. Trocando em miúdos, se eu fizer confeccionar um cheque, se eu assinar um cheque e deixar ele dentro da gaveta do meu escritório, não haverá qualquer repercussão jurídica. Mas se eu assinar esse cheque e entregá-lo na mão de alguém, então esse título, esse cheque passará a ter repercussão jurídica. Talvez por isso é que a legislação não tenha dado grande importância para isso. Mas você pode estar me perguntando, mas a doutrina faz essa diferenciação por quê? Porque na verdade existem fatores muito ligados à emissão e outros fatores ligados à criação. Uma pessoa, por exemplo, pode criar um título e a sua emissão acontecer pós-morte. Uma pessoa pode perfeitamente criar um título e esse título estar numa gaveta. E eu vou dar um exemplo melhor ainda para vocês. Um exemplo que aconteceu na minha vida como advogado. Já tem um tempo isso, mas veja o que aconteceu. Um empresário, acima de qualquer suspeita, né, um pai de família, né, frequentador assíduo de uma igreja, né, pertencente ao grupo conselheiro da igreja, era alguém que estava acima de qualquer suspeita. Mas esse empresário tinha um relacionamento paralelo com uma mocinha, né, há algum tempo. E ele havia então alugado um apartamento para ela. E nesse apartamento ele estava quando ele se sentiu mal, né, e sofreu um infarto. Ele passou mal e a moça então levou ele para o hospital. E lá no hospital eles começaram a dar os primeiros socorros para ele, né? Ela estava no carro dele e eles disseram para ela que era possível que ele não viesse a sobreviver. Não era necessariamente uma pessoa desconhecida na cidade, então ela volta até a casa dela e retira pega toda aquela documentação que estava na pasta, que estava lá no apartamento. E ela então bota a pasta do carro, volta para o hospital, liga para o filho dele, explica a situação. E o filho dele então vem ao encontro dela, pega a chave do carro e ela vai embora. E infelizmente o homem em questão veio a falecer. E dias depois da sua morte, entraram vários cheques
cheques não muito baratos, né, de valores não muito baixos, cheques de 4 mil, 5 mil reais. Eu me lembro que a época a somatória chegava a uns 30 e poucos mil. Então o filho me procurou no escritório, questionando esses cheques. E chegamos à conclusão que o pai dele, uma pessoa mais antiga, uma pessoa mais, talvez, não sei exatamente o motivo, mas ele tinha, né, dentro a assinatura era dele. As assinaturas que estavam constantes dos cheques eram dele. Não há dúvida de que aquelas assinaturas eram originais. E nós chegamos à conclusão que a mocinha havia visto que a situação dele era irreversível, e ela provavelmente dias depois reteve com ela aquele talão que tinha algumas folhas assinadas. E já assim, nós pensamos em várias motivações que poderia ter levado ele a deixar aquelas folhas assinadas. Não sei, talvez que ele fosse pagar alguma coisa, não sei. Ou fosse deixar na empresa, né, pro financeiro fazer pagamento, não sei. Eu sei que o fato que ela se deparou com essas folhas, acho que umas 4 ou 5 folhas de cheque assinadas. E ela resolveu então se indenizar, né, pelo tempo que ela passou com ele. E ela então passou essas folhas, passou esses cheques com a ajuda de alguém numa loja de móveis, onde ela comprou vários móveis, né, mobiliou uma outra casa, algo assim. Não me lembro bem o valor exato, mas algo em torno de 30 e poucos mil. Acho que era menos de 40. O fato é que não competia aos filhos, não competia ao filho discutir a originalidade da assinatura. O que ele ia conseguir no máximo era que esse assunto chegasse ao conhecimento da sociedade, chegasse ao conhecimento da igreja, chegasse ao conhecimento da sua mãe, né, que tinha o seu pai como um grande exemplo, e para ele foi, né? Em outros aspectos ele foi, não foi nesse caso, mas em outros aspectos ele foi um grande exemplo. Então o filho resolveu deixar por isso mesmo. Isso mostra para vocês que a criação do título aconteceu no momento em que ele era vivo, mas a emissão do título aconteceu no momento pós-morte. Mas como a lei não faz distinção entre criação e emissão, por supor-se-á que o título foi criado e emitido no dia que aquela moça completou os cheques, muito embora as datas de emissão fossem datas posteriores à morte do sujeito. Então, caso o filho resolvesse discutir com a pessoa que descontou os cheques, ele até poderia discutir com a loja de móveis que depositou os cheques. Mas ele, infelizmente, você pode perguntar, mas por que ele não sustou os cheques? Sustar, né? Por que ele não sustou os cheques antes, então, né, da conta? Mas o pai era empresário, tinha vários cheques na rua, né? Não dava para sustar a conta depois da morte, logo após a morte iminente do pai. Então, por isso que nessas condições a doutrina faz essa distinção. Eu não sei se ficou claro para vocês, mas a gente vai ter a aula presencial para tirar essa dúvida. Quanto à criação da letra de câmbio, nós temos duas teorias. Uma teoria contratual, né, ou também chamada de teoria do ato unilateral, né, e a teoria contratual e a teoria do ato unilateral. A teoria contratual é a teoria que envolve a escola francesa. Por que é chamada teoria contratual? A teoria contratual é aquela que diz que a letra de câmbio está atrelada à provisão, está atrelada a um contrato. A letra só pode ser endossada para um terceiro, o tomador só pode endossar essa letra para um terceiro depois que ele procurar o sacado e o sacado der o aceite. Essa é a teoria da escola francesa, né? A teoria contratual. E a teoria do ato unilateral, que é a teoria da escola alemã, é aquela teoria que diz que o título vale por si mesmo, que ele não está atrelado a nenhum tipo de consentimento do sacado. Professor, mas se o senhor emite uma letra de câmbio em favor em favor da Clarice, né? Clarice do oitavo noturno.
o senhor emitiu um título em favor da Clarice, contra o banco, né? E a Clarice chegar no banco e o banco negar o aceite. Olha, se o banco negar o aceite, o banco disse que não aceita fazer parte da relação. Ou seja, é como se ele estivesse devolvendo um cheque sem fundo meu. Então, nessas condições, a lei diz que mas antes de Clarice levar o cheque ao banco, levar a letra ao banco, ou o cheque que seja, Clarice endossou a letra para a Alessandra. Quando a Alessandra procurou o banco negou o aceite. Ou seja, essa relação é totalmente válida. O que não acontecia na teoria contratual. Na teoria contratual dizia que se por acaso a Clarice tivesse endossado a letra de câmbio para a Alessandra antes do aceite, só havia relação entre as duas. Não havia relação comigo, né? Clarice que pagasse a Alessandra para depois, então, né, a Alessandra cobrar a Alessandra cobrasse de Clarice, Clarice pagasse a Alessandra para depois, então, a Alessandra cobrasse de mim, né? Contrário, né? A Alessandra cobraria Clarice, Clarice pagaria a Alessandra para depois, então, Clarice cobrar de mim. Até então havia uma relação de cobrança, não havia ação de execução, segundo a teoria contratual. Para a teoria do ato unilateral, não é necessário a busca desse aceite com antecedência. E é justamente aí que mora a abstração, né? Então, mais uma vez relembrando das aulas anteriores, escola italiana, literalidade. Escola francesa, literalidade e autonomia. Escola alemã, literalidade, autonomia e abstração. Vamos falar do formalismo. Como eu já disse anteriormente, a teoria do formalismo diz que o título ele é um título líquido, certo e exigível. O título de crédito, quando ele atende todos os requisitos, ele é líquido, certo e exigível. É muito sério isso. Tanto é sério, como eu já falei várias vezes para vocês, que o juiz não manda o sujeito pagar, não manda o sujeito contestar. O juiz manda o sujeito pagar no prazo de 72 horas. Então, se o juiz manda o sujeito pagar no prazo de 72 horas, é evidente que ele tem que observar se o título tem certeza, se o título tem liquidez ou se o título tem exigibilidade. E para isso, né, para esse título valer, né, por si só, para esse título ter um poder tão grande de vincular a pessoa a uma obrigação tão séria que é pagar, a defesa do devedor chama embargo do devedor, devo, né? Devo, né? Não nego, pago quando puder. Mas uma pessoa que entra numa ação de execução se declarando devedor, ele já entrou perdendo a ação, gente. Ele pode ganhar alguma coisa, ele pode remodelar a dívida, mas ele vai ter que pagar. Eu advoguei para o banco muitos anos, né? Eu advoguei para o Banco do Brasil por mais de 14 anos. E assim, confesso para vocês que foi uma grande alavanca na minha profissão. Porque grande parte dos processos que nós ajuizávamos, nós tínhamos certeza de que a causa seria ganha. Poderia não ganhar aquele valor que o banco queria, mas algo o devedor teria que pagar, salvo raríssimas exceções onde o devedor não tinha com que pagar, né? Não tem lei para etérea papíria mais, né? Para a gente pegar ele e botar ele para ser nosso escravo, né? Mas assim, salvo raríssimas exceções onde o devedor não tinha mais nada para pagar, que não tinha como satisfazer o crédito, né? Fora esses casos, a pessoa inevitavelmente teria que pagar o banco. De alguma maneira teria que pagar o banco.